O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, então sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do domingo passado, dia 6 de março. Ataque com granada deixa mais de 20 feridos na Caxemira. Tivemos mais um incidente, né, na Caxemira. A gente fala mais um, porque vamos lembrar, né, as regiões da Caxemira ocupadas pela Índia, né, ou de posse da Índia, se preferirem, desde que a Índia revogou o status de autonomia, né, em Jammu e Caxemira, nós tivemos diversos episódios de violência, muitos deles provocados por pessoas que se veem próximas do Paquistão nessa questão, e muitas delas se viram atingidas pelas medidas indianas do fim da autonomia. Então nós tivemos um ataque com granada que deixou pelo menos uma pessoa morta, inclusive 24 pessoas feridas na cidade de Srinagar. Um dos feridos era um policial. A pessoa que morreu, inclusive, era uma pessoa muçulmana, né? O Mohammed Aslam Makhdoumi, tá? E as outras pessoas foram atendidas no hospital. Ainda não está claro a motivação do ataque, tá? E os líderes de vários partidos políticos regionais condenaram o episódio. Ainda no sul da Ásia, no subcontinente indiano, no Breaking News do último programa, a gente comentou de um ataque a uma mesquita xiita em Peshawar, no Paquistão, e no final de semana, o auto-intitulado Estado Islâmico reivindicou esse ataque e o número de mortos confirmados subiu para 61 pessoas. Tá? Então é mais um episódio daqueles que várias vezes que a gente já comentou que os xiitas, os muçulmanos xiitas, são o principal alvo de grupos como o Daesh, porque eles, mais do que, por exemplo, de serem, entre aspas, infiéis, eles são hereges, né? Eles seguiriam uma vertente, na visão dos fundamentalistas, errada do Islã. E no Sri Lanka, né, nós tivemos a morte do elefante Raja. Tá? Ele tem um nome maior, né, um nome mais comprido, um nome cerimonial, inclusive, porque ele era o principal elefante do principal templo budista do Sri Lanka. E nos festivais religiosos budistas, era esse elefante, o Raja, que inclusive era, né, considerado o maior elefante em cativeiro na Ásia, tá? O maior aqui no caso de tamanho físico, né? Ele morreu aos 68 anos de idade e receberá um funeral de Estado no Sri Lanka. Tá? Ele morreu na última terça-feira, dia 8, e, como eu mencionei, nos festivais budistas, ele, né, que carregava algumas das principais relíquias, né? Ele que, né, colocavam nele algumas das principais relíquias do budismo no Sri Lanka. Então, a importância, né, cultural, religiosa desse animal motivou as autoridades a declararem tanto um luto nacional quanto um funeral de Estado, tá, para o elefante Raja. Também no último domingo, incidente em Jerusalém deixa um palestino morto e 2 israelenses feridos. O incidente foi perto de um dos portões da mesquita de Al-Aqsa, né? A mesquita conhecida pelo Domo da Rocha, que fica no planalto das mesquitas, na esplanada das mesquitas, melhor dizendo, e que já foi o estopim de diversas crises, de diversos episódios de violência em Jerusalém. A gente já comentou vários deles aqui no programa. E nesse caso, né, segundo as autoridades israelenses, um adolescente palestino de 19 anos de idade, chamado Karim Jamal Al-Qassami, ele teria atacado policiais israelenses com uma faca, ferido 2 deles e foi morto pelos policiais israelenses. Tá?
Isso ocorreu no domingo por volta das 4:30 da manhã, tá? Ali nas primeiras luzes do dia, não sei nem se talvez ainda estivesse escuro. Ele residia perto do Monte das Oliveiras e no restante do dia tivemos protestos por conta desse incidente e também tivemos uma celebração dos palestinos no portão de Damasco, devido a uma data do calendário muçulmano, do calendário religioso, e que foi reprimida pela polícia israelense e deixou pelo menos 30 pessoas feridas com bombas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, esse tipo de coisa. Já na segunda-feira, dia 7 de março, ataque deixa 4 soldados mortos no Mali. Tá aí, né, outro tema, outra região que a gente sempre comenta aqui no nosso programa, a região do Sahel, e tivemos 2 notícias, né, vindas dessa região nessa última semana. Uma delas foi um ataque na região norte do Mali, tá, na região de Gao, que deixou 2 soldados malinenses e 2 integrantes da Força de Paz da ONU mortos, tá, 2 integrantes da MINUSMA. A matéria da Reuters não traz as nacionalidades desses soldados da MINUSMA que foram mortos. Tá? Lembrando que alguns ouvintes podem falar, pô, mas Felipe, você não falou que a junta do Mali expulsou as tropas estrangeiras? Expulsou as tropas francesas que faziam parte de uma operação que havia sido acordada entre a França e os países francófonos da região. A MINUSMA é uma missão da ONU que continua na região. Tá? Segundo a mesma matéria da Reuters, desde 2013, mais de 250 militares e funcionários dessa missão da ONU morreram, fazendo com que essa seja a missão da ONU mais letal dos últimos 10 anos. Tá? E no vizinho Níger, nós tivemos um ataque usando um explosivo improvisado numa estrada na região do sudoeste do Níger, a região de Torodi, que deixou pelo menos 5 soldados do país mortos. Tá? Eles eram parte de um grupo de 2.000 soldados que está realizando uma operação antiterrorismo na região, que é perto da fronteira com Burkina Faso, ou seja, todas essas operações do Sahel, que vamos lembrar, tem a questão do terrorismo fundamentalista religioso, também tem a questão de posse e controle de regiões, de locais com recursos minerais, recursos naturais interessantes, e também existe o banditismo, né? Grupos, milícias armadas, grupos armados que buscam contrabandear esses recursos no mercado clandestino, esse tipo de coisa. Então tem tanto a questão do terrorismo quanto a questão do banditismo, assim como a gente fala, por exemplo, também do Congo e da Nigéria, embora no Congo tenha também a questão de grupos de bandeiras políticas, né? Mas, infelizmente, essas 2 notícias vindas do Sahel. E, por fim, vamos para Córcega, onde estudantes protestaram contra as autoridades francesas na última terça-feira, dia 8 de março. Quem mandou essa notícia foi a nossa ouvinte no Twitter, né, Cici Chen, né, ela é natural de Petrópolis, imagino que ela resida ou residiu, acompanha a política corsa. Lembrando que, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história da Córcega, sobre as questões do nacionalismo, do separatismo corso, nós temos tanto um Fronteiras Invisíveis do futebol sobre a ilha, em que a gente fala do Ajaccio, né, que é o principal time da ilha, enfim, falamos da rivalidade dele, e também tem o Asterix na Córcega, né, um clássico, praticamente um documentário. E que todos os corsos têm a aparência do Napoleão. e eles sentem saudade do cheiro do queijo corso. Tivemos esse protesto de estudantes, né, em Ajaccio, justamente, né, na Córcega, cerca de 300 estudantes, pedindo pela libertação do Ivan Colonna, né, ou em corso Ivanu, que ele está preso, né, por assassinato, porque ele fez parte, em 1988, né, ele foi o executor de um plano
né, para assassinar o nome do cargo em francês é prefect, né, então fica parecendo que é prefeito, mas é como se fosse o governador, né, da Córcega. Ou no caso, na visão corsa, o interventor. Pois é. E ele foi, na época, né, o então governador Claude Erignac foi morto com 3 tiros, disparados pelo Ivan Colonna, que, repito, foi executor de um plano maior, inclusive, e ele foi preso em 2003, condenado, alguns anos depois, à prisão perpétua. Tá? Lembrando que não tem pena de morte na França. Então mas ele foi condenado à prisão perpétua, e esses estudantes protestaram pela eventual libertação do Colonna, e também afirmando que ele sofreria más condições na prisão. Bem, excepcionalmente não teremos a coluna da professora Vivian Almeida, então passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia da última quarta-feira, dia 9 de março. Equipe de busca encontra navio naufragado na Antártida há mais de um século. Pois é, encontraram o Endurance, que era o navio do explorador Ernest Shackleton, que afundou na Antártida em 1915, né, e está a cerca de 3 mil metros de profundidade e, devido às águas geladas, extremamente bem preservado. É claro que ele sofreu impacto do naufrágio, né, porém ele está muito bem preservado. Lembrando que o Shackleton morreu, né, em 22, ele foi um dos grandes exploradores ali da Antártida. E para quem tiver curiosidade, tem um vídeo no Nerdologia sobre a história da exploração da Antártida, do descobrimento da exploração e os tratados internacionais sobre a Antártida. O nome do vídeo é Quem Descobriu e de Quem é a Antártida. Então fica a sugestão, ele que realizou 3 expedições ao continente gelado e agora encontraram o navio dele nessa expedição arqueológica marítima, que são sempre muito interessantes. 3 notícias de ontem, quinta-feira, dia 10 de março. Aliada de Orbán será nova presidente da Hungria. A Katalin Novak, do Fidesz, que é o partido do Orbán, será a primeira mulher presidente da Hungria. É um cargo mais cerimonial, ele é eleito de maneira indireta dentro do parlamento, e ela recebeu 137 votos, 71% praticamente dos votos. Então Orbán continuará tendo agora uma aliada na presidência do país. A Katalin Novak, que, repito, além de se tornar a primeira mulher presidente, ela também é a segunda pessoa mais jovem eleita ao cargo, ela que tem 44 anos de idade. Incidente na fronteira entre Quirguistão e Tajiquistão deixa um morto. A gente já falou algumas vezes dessa fronteira por aqui. É uma fronteira herdada do período soviético, que não era uma fronteira nacional, era uma fronteira administrativa. Tivemos mais uma escaramuça entre soldados de ambos os lados. Uma pessoa ficou morta, outra pessoa ficou ferida, e como consequência, 2 delegações, né, uma de cada governo, se encontraram para melhor garantir a segurança da fronteira e impedir esses incidentes. Um dos motivos dos incidentes é o fato de que nós temos enclaves territoriais. Tá? Então, assim, é como se você tivesse uma fronteira dentro da fronteira. Ainda nos territórios ex-soviéticos, o Vagan Khachaturian foi eleito presidente da Armênia, ele que era o único candidato, já que a oposição boicotou o pleito. Ele foi prefeito de Yerevan no início dos anos 1990, e agora ele será o presidente da Armênia depois da renúncia do Armen Sarkisian. E no Turcomenistão teremos nesse final de semana eleições.
e serão eleições sem o Gurbanguly Berdimuhamedov. Isso quer dizer, então, que o Turcomenistão terá um presidente diferente pela primeira vez desde 2007? Mais ou menos. Lembrando que o Turcomenistão, que se torna independente em 1990, até hoje só teve 2 presidentes. Né? O Niyazov, que morreu no cargo em 2006, foi sucedido pelo Berdimuhamedov, que é uma figura que a gente já comentou aqui, né? Que ele fez supino com uma barra de ouro, aí deu um filhote do cão, que é o símbolo nacional turcomenistão, de presidente pro Putin, num vídeo que viralizou bastante. Ele tinge as sobrancelhas. E o candidato favorito das eleições é o Serdar Berdimuhamedov, o filho dele. Então, né... É para manter a autocracia, né? Para manter no tema países ex-soviéticos, vai meter um Azerbaijão. Né? Já que o Azerbaijão também se tornou independente em 90 e de lá só teve 2 presidentes, pai e filho. Então, ele é o favorito aí para a eleição, deve vencer com cerca de 312% dos votos. Lembrando que o papai, em 2017, foi eleito com 98% dos votos. Né? Então não duvido que seja eleito aí com 300%. Primeira-ministra da Dinamarca pede desculpas aos inuites da Groenlândia levados para experimento social sem coração, na citação dela. Pois é, a Mette Frederiksen, ela recebeu na capital 6 sobreviventes das crianças inuites que na década de 1950 foram retiradas de suas famílias, um grupo de 22 crianças que foram retiradas de suas famílias e levadas para a Dinamarca, onde elas foram educadas de acordo com a cultura dinamarquesa, por assim dizer, e adotadas por famílias dinamarquesas, e muitas dessas crianças nunca mais viram suas famílias biológicas, suas famílias de origem novamente. É algo parecido com o que a gente já comentou aqui, que também era política de Estado no Canadá. Né? Você tirar as crianças das comunidades dos povos indígenas para serem criados, entre aspas, como canadenses. Né? A primeira-ministra, a Mette Frederiksen, pediu desculpas e disse que elas foram sujeitas a algo terrível, desumano, injusto e sem coração. Podemos apenas assumir a responsabilidade e fazer a única coisa que é justa, pedir desculpas pelo que aconteceu. O plano ainda tinha uma outra característica que é diferente da do Canadá, que torna talvez até um pouco, entre aspas, mais perverso, que inicialmente a ideia era criar essas crianças inuites como dinamarqueses, para que eles pudessem voltar para a Groenlândia para governar a Groenlândia em nome da Dinamarca. Então você criar uma espécie de elite inuit com valores dinamarqueses, entendeu? E as famílias vão receber 250, cada família vai receber 250 mil coroas como indenização, o que dá mais ou menos 37 mil dólares. Tá? E também em relação à Dinamarca, a primeira-ministra disse que vai submeter a um voto popular a anulação, tá, do opt-out da Dinamarca em relação à política comum de defesa europeia. O que acontece? A Dinamarca, ela é quase, tá, um Reino Unido em relação à União Europeia, no sentido de que é membro da União Europeia, mas não faz parte de várias iniciativas. Tem esses opt-outs, né? Opção de sair. Não adota o euro, por exemplo. E um desses opt-outs é que a Dinamarca não faz parte da política comum de defesa da União Europeia. Ah, mas Felipe, no programa passado você disse que a União Europeia não é uma aliança defensiva, não é uma aliança militar. E não é. O que a política comum de defesa faz é estabelecer a necessidade de assistência material em caso de guerra, parâmetros comuns para os exércitos da União Europeia e colaboração em missões de paz, tá? Então não é uma aliança defensiva. O que ela estipula é que, vamos supor,
Se a Suécia, que é um país da União Europeia, mas não é um país da OTAN, for atacado, os países da União Europeia têm que fornecer assistência material. No caso dinamarquês, isso não influencia tanto porque também é um país da OTAN, mas o fato é, a primeira-ministra disse que vai submeter isso ao voto popular, pedindo para que a população aceite a integração da Dinamarca na política comum de defesa e que vão aumentar o orçamento militar do país em 7 bilhões de coroas, o que dá mais ou menos 900 milhões de dólares nos próximos 2 anos. Tá? Inclusive, a gente falou de britânicos, muitos dinamarqueses também foram para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Bem, quando nós gravamos antecipadamente não temos o Breaking News, né? Acaba ficando um pouco defasado.